Bom dia, segundo ano. Gravando conteúdo para a quarta avaliação de física, tá bom? Mais precisamente na parte de dilatometria, ou seja, nós vamos estudar os corpos que vão se expandir e os fenômenos referentes à contração térmica, que seria o inverso da expansão, ok? E visto isso sob dois aspectos, de forma linear, de forma superficial e volumétrica, ou seja, dilatação em uma dimensão, duas e três dimensões. Só lembrando que o fenômeno de dilatação, ou seja, a expansão dos corpos, todos eles no geral ocorrem em três dimensões, já que qualquer corpo para existir em nosso espaço, ele vai ter três dimensões, ou seja, vai ser um corpo 3D, ok? Mas quando nós estudamos dilatação de forma linear, é porque para nós esse fenômeno é mais significativo, a expansão dele somente em uma dimensão, em comparação com as outras. Por isso que nesses estudos nós vemos o corpo aumentando somente uma dimensão, porque é mais significativo para nós aquela expansão só em uma direção só, ou em duas dimensões, ou em três dimensões, tá bom? Que seria o caso mais completo, seria a dilatação volumétrica. Mas, de todos eles, dá para a gente ter um apanhamento geral sobre isso. Então, gente, ó, na dilatação térmica, como seria a explicação física para um corpo aumentar de tamanho? Nos sólidos, nós sabemos que tudo são feitos por átomos. O conjunto de átomos nos dá as benditas moléculas, né? Então, beleza. Quando essas moléculas começam a se agitar, ou seja, inicialmente ele tem uma temperatura. Se você aumenta a temperatura do corpo, vamos supor o ferro, você pega um trilho de um trem daquele, um certo pedaço dele, inicialmente a uma certa temperatura ele tem um comprimento, correto? Porque as moléculas dele vão estar de forma constante. Se você aumenta a temperatura desse corpo, você sabe que as moléculas vão começar a ficar agitadas, não é isso? Vão começar a ir para outras direções, vão querer ocupar o espaço maior entre elas, devido ao aumento de temperatura. Então, aumentou a temperatura, as moléculas ficam um pouco mais agitadas e começam a se expandir. Então, nessa expansão dessas moléculas quererem ocupar um espaço maior, é que vai fazer o corpo aumentar de tamanho. De forma linear, somente uma dimensão, ok? Então, o que nós sabemos? Se inicialmente o nosso corpo ele vai ter um comprimento L0. L0 para nós seria a representação do comprimento inicial, ok? L0 para nós seria o comprimento inicial. Isso sob uma temperatura inicial, T0. Se você aumentou a temperatura, as moléculas dele ficam agitadas, querem ocupar um espaço maior e vão se expande, devido às moléculas quererem se afastar mais um pouco uma das outras. Se ele aumentou de tamanho, teve um comprimento final, ok? Então, o estudo dessa variaçãozinha aqui de comprimento aqui, foi isso aqui que ele aumentou, né? O que nós chamamos de quê? De ΔL. Então, o que nós podemos tirar daqui assim? Que ΔL, ou seja, esse carinha aqui, ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial, porque se você não tiver um tamanho inicial de um corpo, não tem como você começar a tirar medidas a partir dele, né? Ou seja, nós precisamos do comprimento inicial. Ele é diretamente proporcional à variação de temperatura, ΔT, e é diretamente proporcional a uma constante de dilatação linear, onde nós chamamos ela de alfa, ok? Na maior parte dos livros ele vem assim, ó, L0, alfa, ΔT, variação de temperatura. Ó, esse carinha aqui é diretamente proporcional ao comprimento inicial, a alfa é a variação de temperatura, onde alfa, coeficiente de dilatação linear. Ok? A unidade do sistema internacional é Celsius a -1. Se você for observar aqui, colocar esse carinha aqui em evidência, ó, aqui é dimensão de metro, de tamanho. Passou para o outro lado, ó, ele vai simplificar. E a temperatura, ó, fica no denominador 1 sobre Celsius, ou seja, Celsius elevado a -1, ou seja, ele é o inverso do Celsius, a unidade em SI para coeficiente de dilatação. Ele é uma constante onde cada material tem a sua constante, característica dessa. Se você tiver um pedaço de ferro grande, um pedaço de ferro pequeno, ambos são ferro, mesmo material, mesmo coeficiente de dilatação, ok? Mas ferro, prata, ouro, cobre, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear diferente um do outro, já que ele é característico do material envolvido, tá bom?
Então esse carinha aqui ele é constante. Na apostila de vocês, ele te dá uma tabela de vários coeficientes de diferentes materiais. O professor recomenda você dar uma lidazinha naquela tabela, porque vai ser necessário para resolver as questões, tá bom? Então, quando a dilatação for linear, para nós é mais significativa essa dilatação em 1D, uma dimensão, ok? Você quer dizer o quê? Que esse corpo vai crescer mais em referente a comprimento para nós, somente uma dimensão. Então, como é que eu vou caracterizar essa variação de comprimento? Ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial, a alfa, que seria o coeficiente de dilatação linear, e a variação de temperatura, ok? Isso para dilatação térmica ou contração térmica, dá no mesmo, certo? Então, a diferença é que um vai aumentar de tamanho e o outro vai diminuir de tamanho. Se você for observar também, ó, esse carinha aqui é a diferença do comprimento maior menos o comprimento inicial, correto? Então, ΔL também pode ser igual a comprimento final menos o comprimento inicial, certo? Duas formas de você caracterizar a variação de comprimento de forma linear. Na dilatação superficial, esse carinha aqui assim, na dilatação superficial você vai lembrar o que? Superfície. Quer dizer o quê? Que nesse tipo de dilatação ele vai ser mais significativo para nós em duas dimensões. Vamos lembrar que como se aqui fosse uma chapa de ferro, ok? Onde inicialmente ela tinha uma temperatura inicial, você aqueceu essa chapa de metal, e ela se expandiu, aumentou de tamanho, comprimento final S0, ok? Se expandiu em duas dimensões, ou seja, na dilatação superficial ela vai ser em duas dimensões. Se ela vai ser em duas dimensões, uma coisa nós sabemos, que a variação da dilatação superficial tem que ser diretamente proporcional à superfície inicial, correto? O tamanho inicial do meu corpo que eu tinha. O coeficiente de dilatação superficial, ó, coeficiente de dilatação superficial beta, já que vai ser em duas dimensões, e a variação de temperatura. Só lembrando que esse carinha aqui, coeficiente de dilatação superficial, ele é igual a 2 vezes alfa, ok? 2 vezes alfa, porque ele é em duas dimensões. Então, o produto de alfa vezes alfa, 2 vezes alfa vai me dar beta, já que ele vai ser em duas dimensões. Então, ó, a variação superficial, ele é diretamente proporcional à superfície inicial, ao coeficiente de dilatação superficial e à variação de temperatura, ok? Se você for analisar também, ó, a superfície final e a superfície inicial, esse carinha aqui menos esse vai me dar também a variação de superfície, ou seja, a variação de superfície pode ser igual à superfície final menos a superfície inicial, que seria toda essa área aqui, gente, ó, que está sendo pintada seria o meu ΔS, minha variação de superfície, certo? E por último, dilatação volumétrica. Esse carinha aqui, em 3 dimensões, certo? Ó, em 3 dimensões. Comprimento, altura e a profundidade, certo? Inicialmente, você tinha um volume, um bloco, aqueceu esse bloco e houve uma expansão pelo desenho. Essa expansão aqui foi enorme, né? Com certeza foi uma temperatura muito grande para que ele expandisse isso tudo, certo? Então, beleza, ó. Comprimento inicial, eu expandi ele, as moléculas, aliás, eu aqueci ele, uma variação de temperatura, que fez ele aumentar de tamanho. Não foi isso? Então, o volume final. Novamente, a variação de volume, ela é diretamente proporcional ao volume inicial, ao coeficiente de dilatação volumétrico, que vai ser em 3 dimensões, ou seja, 3 vezes o alfa, já que é em 3 dimensões, vezes a variação de temperatura, ok? Dilatação volumétrica em 3 dimensões, mudou quem? A constante de dilatação volumétrica, que vai ser 3 vezes o alfa, já que é em 3 dimensões. E a forma como você caracteriza, da mesma forma, experimentalmente, foi verificado isso aqui, que a variação volumétrica depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação de temperatura. E da mesma forma que os outros, se você pegar o ΔV, também pode ser igual ao volume final menos o volume
inicial, certo? Essas duas formas que você pode caracterizar. Então, gente, a parte quantizável da dilotometria que vai estar caindo na prova de vocês vai ser esses conteúdos aqui, tá bom? Agora, só um momentinho que o professor vai pegar uma questão para que nós possamos estar discutindo aqui. Só uma pausa aqui.